O Canadá está pronto para se tornar uma superpotência comercial global? Imagine isso! O Canadá, um país frequentemente visto como o vizinho tranquilo dos Estados, fazendo movimentos ousados para se tornar um grande player no comércio global, competindo cabeça a cabeça com gigantes econômicos como a China. Parece improvável, certo? Mas desenvolvimentos recentes sugerem que o Canadá está se posicionando silenciosamente para assumir um papel muito maior na economia mundial. E isso pode mudar tudo o que sabemos sobre o comércio global. Em um momento histórico e estratégico, todos os líderes provinciais e territoriais do Canadá se reuniram para uma visita diplomática de alto risco a Washington. Esta não foi uma visita comum. Foi um movimento calculado que enviou ondas de choque pela comunidade comercial internacional. O momento não poderia ser mais crucial? Em meio às tensões contínuas entre os Estados e a China, o Canadá parece estar fazendo sua jogada para entrar no centro das atenções. Mas o que isso significa para o comércio global e como tudo isso está acontecendo? As tensões comerciais entre Ottawa e Canadá, um relacionamento amargo por anos, o Canadá e os Estados têm desfrutado de um relacionamento próximo, mas nem sempre foi tranquilo. Apesar de serem vizinhos e fortes aliados, os dois países tiveram sua cota de problemas comerciais. Em particular, o Canadá enfrentou uma série de tarifas impostas pelos Estados sobre produtos como aço, alumínio e laticínios. Essas tarifas criaram uma fonte contínua de tensão, especialmente quando uma mudança na liderança dos Finlandês, o OAD, não trouxe nenhum alívio imediato. Embora o governo Biden tenha aliviado algumas restrições, muitas tarifas permanecem em vigor, deixando o Canadá frustrado. Ao mesmo tempo, o relacionamento do Canadá com a China, um grande parceiro comercial, tornou-se cada vez mais tenso. Com as preocupações de segurança e as diferenças políticas crescendo, o Canadá parece ter percebido que não pode depender apenas da China para o crescimento econômico. A estratégia ousada do Canadá, alinhando-se mais estreitamente com os então, qual é a resposta do Canadá a esses desafios? Parece que o Canadá decidiu aprofundar seus laços econômicos com os Estados e se posicionar como um parceiro-chave no comércio global. A recente visita a Washington não foi apenas simbólica, foi um esforço calculado para fazer com que os EUA reduzissem as tarifas e concedessem termos comerciais mais favoráveis. Por quê? Porque o Canadá tem um tesouro de recursos que são essenciais para os converseios, de petróleo e gás natural a produtos agrícolas e minerais essenciais. Ao mesmo tempo, os Estados estão procurando maneiras de reduzir sua dependência da China. A guerra comercial em andamento, combinada com tensões geopolíticas, fez com que os Estados buscassem parceiros alternativos. Entra o Canadá. A proximidade, a fronteira compartilhada e a riqueza de recursos fazem do Canadá um parceiro comercial ideal para os Estados. Um acordo que beneficiaria ambos os países parece estar na mesa. A oferta do Canadá é simples: aprofundar as relações comerciais e reduzir a dependência da China. E, em troca, o Canadá pede aos Estados que aliviem as tarifas. O fator China. O Canadá sairá perdendo, mas enquanto os Estados podem estar animados, com a ideia de um relacionamento mais próximo com o Canadá, a China está observando de perto e não está entusiasmada. A China tem sido uma grande investidora nas indústrias canadenses por anos e não será fácil para o Canadá virar as costas para um parceiro comercial tão significativo. Se o Canadá ficar muito próximo dos Estados, a China pode retaliar, impondo sanções ou restringindo as importações canadenses. E isso pode ter consequências sérias para a economia do Canadá. Então, o Canadá está disposto a correr o risco? O país parece estar apostando que seu futuro está com os Estados na esteira de uma mudança no cenário global, mas isso é uma jogada inteligente ou uma aposta que pode sair pela culatra? Desafios internos e externos. Caminho à frente para o Canadá está longe de ser tranquilo. Por um lado, há preocupações dentro dos Estados sobre o Canadá se tornar muito dominante em indústria-chave.
As empresas americanas podem temer o aumento da concorrência e há o potencial de perdas de empregos em setores que podem ser interrompidos por um relacionamento comercial mais próximo. Alguns legisladores também estão preocupados que a influência do Canadá no comércio dos países possa prejudicar os interesses domésticos. No Canadá, a situação não é muito mais simples. Alguns temem que, ao aprofundar os laços com os CIREUA, o Canadá possa se tornar excessivamente dependente de seu vizinho, deixando-o vulnerável à pressão dos ILRR e potencialmente sacrificando a diversidade de parceiros comerciais que historicamente beneficiou o Canadá. A possibilidade de alienar a China, especialmente porque muitas empresas canadenses dependem do investimento chinês, é outro grande risco. O panorama geral. O Canadá pode ser uma potência comercial. Este pode ser o momento do Canadá redefinir seu lugar na economia global. Se os Eikanrouio abraçarem o Canadá como um verdadeiro parceiro comercial, este pode ser o início de uma nova potência econômica no cenário mundial. Um bloco comercial, Euraoa-Canadá, pode desafiar a posição da China como líder econômica mundial. Com seus ricos recursos, valores democráticos e localização estratégica, o Canadá está prestes a se tornar um ator-chave em uma nova ordem comercial global. Mas há riscos a cada passo. O Canadá está navegando em uma complexa rede de relacionamentos com os Iroahu, Meiwachi, China e outros atores globais. O resultado dessas negociações determinará se o Canadá realmente ascenderá ao poder no mundo do comércio ou se ficará preso entre duas superpotências, tentando navegar por um caminho traiçoeiro. Uma coisa é clara, o Canadá não se contenta mais em ficar quieto nas bordas do comércio global. O mundo está observando atentamente para ver se o Canadá pode transformar este momento em uma estratégia de longo prazo para o domínio no mercado global. Será que vai dar certo? Só o tempo dirá, mas a tentativa do Canadá de remodelar o cenário do comércio global está apenas começando e pode muito bem ser o amanhecer de uma nova era.